Pare de olhar para os outros. Quanto mais tempo você passa olhando para os outros, se preocupando com a vida dos outros, menos você vive verdadeiramente o seu processo, aquilo que você precisa viver. Eu faço uma brincadeira com meu filho, vamos ver quem se veste primeiro, para ele, né, ir se vestindo ali. Só que o que acontece? Muitas vezes ele para e fica olhando para mim para ver se eu tô fazendo primeiro que ele, se ele já tá se preocupando se eu vou ganhar ou não. E eu já falei para ele, filho, quanto mais tempo você passa olhando para mim, se preocupando, né, em que nível eu tô, você perde tempo, porque você para olhar. E, de fato, eu ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer. Quem se compara, para. Quanto mais tempo você fica se comparando com a pessoa, você para, né? Aí a continuidade dessa frase aí, quem admira, mira, né? Você mira em alguém. Se comparar é diferente de admirar. E aqui a gente tá falando de comparação. Então, quanto mais tempo você fica se comparando, você tá perdendo tempo. Eu sei que hoje com as redes sociais é muito difícil, né? No Instagram, a gente vê um pingo do oceano que é a vida das pessoas. Geralmente você vai ver casais felizes, fotos de família, né, maravilhosas, viagens, tudo maravilhoso. E aí isso traz a sensação de que a vida de todo mundo é maravilhosa e só a sua vida é que não é boa ou só você passa por momentos difíceis. Mas essa não é a realidade. Basta você parar para conversar com as pessoas e ouvindo a história da vida da pessoa e ouvindo a profundidade que você vai perceber que todo mundo está vivendo o seu processo. Eu nem ia trazer nenhum versículo nem nada, mas minha Bíblia está aberta no Salmo de ontem. E, coincidentemente, que não é coincidência, no mesmo Salmo de ontem, que foi o Salmo 37, no versículo 7, diz assim: Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Claro que o contexto aqui, né, desse salmo, quem escreveu esse salmo foi Davi. Existe um contexto para o que ele estava vivendo. Mas eu quero que a gente foque nisso. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Quanto mais a gente se preocupa com a pessoa que, aos nossos olhos, não merece vencer e essa pessoa vence, menos você vive o seu processo. Nós somos seres únicos, né? Deus nos criou de maneira individual. E o que ele tem para mim é muito diferente, talvez, do que ele tenha para você. Os processos que eu preciso viver, talvez sejam muito diferentes dos processos que você precisa viver. E você lembra que eu falei do caminho? Quanto mais a gente olha para trás, mais a gente demora, né? Mais a gente passa por percalços. Então é exatamente isso. Quanto mais você olha para trás, talvez você fique com essa sensação de comparação. Então, creia e confie no que o Senhor tem para você. Antes de você ficar se comparando com outra pessoa, ou ficar se vislumbrando com a vida se deslumbrando, desculpa, com a vida de outra pessoa que é melhor que a sua, pare e pense na sua vida, o que é que você pode fazer em relação à sua vida. Pergunte a Deus, Deus, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesse ano de 2026? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos. Eu sonho demais. Eu acho que a gente precisa sonhar sim, a gente precisa. Mas pergunte, mas Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que eu preciso fazer agora? Qual é o processo que eu vou viver agora? Quais atitudes que eu devo ter agora? Preocupe-se com a sua vida, com o que Deus tem para você. O que Deus tem para outra pessoa diz respeito a outra pessoa. As bênçãos da vida da outra pessoa dizem respeito a outra pessoa. Preocupe-se com as bênçãos que Deus tem para você, com os processos que Deus tem para você e com o caminho que você precisa percorrer. E é isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Mais um dia que a sua misericórdia se renovou, Pai. Mais um dia de graça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por esse quarto dia de oração, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo não tem tratado só a mim, mas tratado a pessoa que tem ouvido essa reflexão, ouvido essa oração. Pai, que os nossos olhos, Pai, possam estar fixos no Senhor, Deus. Que a gente possa realmente entregar o nosso caminho ao Senhor. Que a gente possa buscar no Senhor a nossa alegria, como a gente leu ontem, Pai. Que quando a gente busca a alegria no Senhor, Pai, o valor das coisas muda. Então, quando a gente busca a nossa alegria no Senhor também, Deus, a gente tende a parar de se comparar. À medida que o Senhor preenche o nosso coração, Senhor Deus, essa coisa de se comparar vai diminuindo. Então, preenche o nosso coração da sua presença, da presença do seu Espírito Santo. Oh, Deus,
numa era de redes sociais, a gente acaba tendo a sensação que a vida de todo mundo é muito boa, mas o Senhor sabe que essa não é a realidade. Então, que o seu Espírito Santo também possa nos lembrar, quando vier o pensamento de comparação, de diminuição, Senhor, que o seu Espírito Santo venha nos lembrar, Pai, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor tem coisas para nós, meu Pai, que o Senhor tem plano individual para cada um de nós, meu Pai. Muito obrigada pelo seu amor, Deus, pela sua graça. Pai, abençoa essa pessoa que está me ouvindo. Deus, que ela não venha ficar se comparando, Pai, que ela possa olhar para frente, que ela possa olhar para o caminho dela, Deus, individual, que ela possa percorrer o seu caminho, Senhor, sem ficar se comparando, sem ficar perdendo tempo, Deus, perdendo tempo olhando para os outros. Abençoa essa pessoa, meu Pai. Muito obrigada por esses dias, Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, meu Pai. E obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém e até amanhã.